Imagine estar perdido no oceano após uma guerra, sem terra à vista, sem direção, apenas água em todas as direções. Então, de repente, o oceano começa a se mover. Algo gigantesco emerge do fundo. Uma criatura antiga, muito mais antiga que a própria humanidade. Uma entidade que parece ter existido antes mesmo das civilizações. Essa foi a experiência descrita por H.P. Lovecraft ao criar uma das primeiras criaturas de seu universo, uma entidade conhecida como Dagon. Antes de continuarmos, se você gosta de horror cósmico, criaturas Lovecraftianas e mistérios das profundezas, inscreva-se no canal. Aqui, exploramos os seres mais antigos e perturbadores da ficção. E neste vídeo, vamos mergulhar em uma das criaturas mais misteriosas do Cthulhu Mitos. Uma entidade que pode estar esperando nas profundezas do oceano. Dagon aparece pela primeira vez em um conto publicado em 1919. Essa história acompanha um marinheiro que sobrevive a um ataque naval durante a Primeira Guerra Mundial. Depois de escapar de um navio destruído, ele acaba à deriva no oceano. Durante dias, ele vagueia sem rumo, sem comida, sem esperança. Até que algo estranho acontece. De repente, o oceano ao redor dele começa a mudar, como se uma enorme massa de terra estivesse surgindo do fundo do mar. Lentamente, o marinheiro percebe que uma enorme região do oceano se elevou acima da superfície. O que ele vê não parece natural. O solo é escuro, pegajoso, cheio de estruturas estranhas, como se fosse uma terra que nunca deveria ter sido revelada. Enquanto explora aquele lugar impossível, o marinheiro encontra algo ainda mais perturbador. Uma gigantesca estrutura de pedra, um monólito antigo, coberto por símbolos desconhecidos. Os símbolos parecem representar criaturas marinhas, seres meio humanos, meio peixe, figuras que parecem estar adorando algo gigantesco, algo vindo do mar. Enquanto observa aquele monumento estranho, o oceano começa a se agitar novamente. O silêncio é quebrado por um movimento gigantesco na água. Algo começa a emergir. Algo muito maior do que qualquer criatura conhecida. Uma figura colossal sobe lentamente da água. Uma criatura monstruosa, com aparência de anfíbio, gigantesca, antiga. O marinheiro descreve a criatura como algo que desafia completamente a compreensão humana. Uma mistura de peixe, anfíbio e algo ainda mais antigo. A criatura se aproxima do monólito e então faz algo ainda mais perturbador. Ela coloca suas enormes garras sobre a pedra, como se estivesse adorando. Nesse momento, o protagonista entra em pânico. Ele percebe que aquela criatura não é apenas um animal. Ela parece ter consciência, parece estar realizando algum tipo de ritual. E nesse instante, ele entende algo terrível. Aquele monólito não foi construído por humanos, foi construído para aquela criatura. Apavorado, o marinheiro foge desesperadamente. Ele consegue retornar ao barco improvisado que o mantinha vivo. E pouco tempo depois, perde a consciência. Quando acorda novamente, ele já está em um hospital. Mas sua mente nunca mais seria a mesma. Depois de testemunhar aquela criatura colossal, o protagonista começa a sofrer de pesadelos constantes. Ele sonha com oceanos negros, cidades submersas e criaturas antigas observando a humanidade das profundezas. Ele percebe que o oceano talvez esconda coisas muito mais antigas do que imaginamos. O nome Dagon não foi criado originalmente por Lovecraft. Ele aparece em textos religiosos muito antigos. Dagon era uma divindade associada ao mar e à fertilidade em culturas antigas do Oriente Médio. Lovecraft utilizou esse nome para dar à sua criatura uma sensação ainda mais ancestral, como se o mito tivesse existido muito antes da história moderna. Dentro do universo Lovecraftiano, Dagon
é frequentemente descrito como uma entidade ligada às profundezas do oceano, uma criatura gigantesca, muito mais antiga do que a humanidade. Ele é associado a raças aquáticas que habitam cidades submersas, criaturas conhecidas como os Deep Ones. Os Deep Ones são seres anfíbios que vivem em cidades no fundo do mar. Eles possuem aparência parcialmente humana, mas com características de peixe. Olhos grandes, pele escamosa, respiração aquática. Essas criaturas formam sociedades antigas, e em muitas histórias Lovecraftianas, eles adoram Dagon como um deus. Segundo o mito Lovecraftiano, os Deep Ones vivem em cidades antigas escondidas nas profundezas do oceano. Essas cidades são descritas como vastas metrópoles submarinas, construídas muito antes da civilização humana. Em algumas histórias, cultos humanos fazem pactos com essas criaturas, em troca de riquezas ou imortalidade. Uma das ideias centrais do horror cósmico é a insignificância da humanidade. Dagon representa exatamente isso. Ele simboliza forças naturais antigas, entidades que existiam muito antes da humanidade surgir e que continuarão existindo muito depois que nossa espécie desaparecer. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, e mesmo hoje, grande parte deles permanece inexplorada. Isso faz com que histórias como a de Dagon pareçam ainda mais perturbadoras, porque o fundo do mar é um dos últimos lugares do planeta que ainda guarda mistérios profundos. Existe um medo psicológico muito comum chamado talassofobia, o medo do oceano profundo, o medo de não saber o que existe abaixo da superfície. Lovecraft explorou esse medo de forma brilhante. Dagon representa exatamente esse terror primordial, o medo de algo gigantesco escondido nas profundezas. Dagon não é assustador apenas por ser uma criatura monstruosa. Ele é assustador porque representa algo maior, a ideia de que existem entidades antigas vivendo na Terra, seres que talvez nunca tenham sido descobertos e que talvez estejam observando a humanidade há milhares de anos. Dentro do mitos Lovecraftiano, Dagon muitas vezes é associado a entidades maiores, especialmente Cthulhu. Algumas interpretações sugerem que Dagon pode ser um servo, ou até mesmo um sacerdote de Cthulhu, uma criatura que ajuda a manter cultos e rituais ligados a essas entidades antigas. Lovecraft frequentemente explorava um tema específico: o perigo do conhecimento. Descobrir demais sobre o universo pode ser perigoso, porque algumas verdades são simplesmente grandes demais para a mente humana. A criatura Dagon representa exatamente isso. Dagon é uma das primeiras criaturas criadas por Lovecraft, mas mesmo sendo uma história curta, ela introduziu várias ideias que definiriam o horror cósmico, a insignificância da humanidade, o medo do desconhecido e a possibilidade de que o universo seja muito mais antigo e estranho do que imaginamos. Talvez o mais perturbador seja pensar que os oceanos ainda escondem mistérios que talvez nunca devêssemos descobrir. Se você gosta de explorar criaturas Lovecraftianas e mistérios do horror cósmico, inscreva-se no canal.